A Laura vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. E a página de hoje é a 18. Em nossa vida. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. E o que agora não se resolva está a caminho da solução. Joana, nessa página, nos chama a atenção pela revolta. Ainda sentimos revolta, ainda sentimos raiva, tristeza, mágoa, ressentimento. Esses sentimentos que ainda fazem parte do nosso momento evolutivo. Sentir é normal. Agora, alimentar, como Joana diz aqui, a revolta constante. Muitas vezes a pessoa alimenta esses sentimentos. E isso é danoso. Porque o pensamento é o dínamo gerador de energia. E geramos e atuamos em cima do nosso campo eletromagnético, que é através do nosso pensamento. Não é verdade? Então, somos nós os responsáveis por aquilo que emanamos, por aquilo que sentimos. Somos nós que geramos. Então, nós precisamos prestar atenção. Não é aquilo que me revolta, ou não é ele que me irrita, sou eu que me deixo ficar revoltado com aquela situação. Então, de que maneira as coisas que acontecem em nossa vida, nós trazemos para dentro de nós? Elaboramos em nosso pensamento, como diz Joana, na mente, no corpo e na alma. Na mente é o pensamento que geramos. No corpo, vamos pensar, quando nós temos esses sentimentos, alimentamos esses sentimentos, o que acontece? A adrenalina vai direta no sangue. Vem a pressão alta, a taquicardia, a gastrite, a úlcera. Isso somos nós que geramos. Então, a partir do momento que eu estou com esses sintomas, eu estou passando por isso, vamos fazer uma autoanálise, descobrir, como Joana diz, um autoconhecimento. O que eu estou trazendo e de que forma para dentro de mim? Então, nós precisamos ter o quê? Bons pensamentos, atitudes positivas, porque esse campo eletromagnético, como diz, ele é um ímã. E pela lei da atração, nós atraímos tanto situações quanto espíritos encarnados e desencarnados da mesma sintonia. Então, se eu estou vibrando no bem, se eu estou vibrando no positivo, eu vou atrair situações positivas e pessoas positivas. Ai, aquela pessoa é tão pesada. Ai, meu Deus. Não é verdade? Fora a responsabilidade que nós temos com o nosso próprio ambiente. A psicosfera do planeta é pesada. Se nós vibrarmos no positivo, cada um de nós, fazendo o trabalho da formiguinha, estaremos contribuindo para uma psicosfera melhor. E aí tudo vai entrar numa sintonia mais alta. Então, que tenhamos pensamentos positivos, que sejamos otimistas, porque, como Joana falou, o que agora não se resolva está a caminho da solução. Temos que ter essa fé e essa certeza, porque não estamos sozinhos. Uma boa palestra a todos. Se nós vibrarmos no positivo,
E aí tudo Jesus, vai entrar numa sintonia. Mestre amoroso, nosso amigo, nosso irmão incondicional, que nos envolve nesta noite de hoje em suas bênçãos, serenando os nossos corações, e nos aproximamos neste momento daqueles nossos amados que não se encontram mais aqui no corpo físico, mas que o amor permanece constante. Pedimos a Ti, Jesus, que nos ilumine, como também em gratidão aos 9 anos de aniversário da nossa casa. Durante todo esse mês comemoramos, homenageando a nossa mentora Joana de Ângeles através dos seus livros, pedindo que ela inspire e ampare a trabalhadora da casa Cristina Mota nos estudos que ela nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Lembrando que está sendo transmitido ao vivo pelo canal TV FEB, canal 14, tá? Foi, vai. Bate aí que vai. Boa tarde a todos. Boa noite, aliás, né? É o hábito. Bem-vindos à nossa casa. Nós continuamos. Alô? Agora vai. Bem, nós continuamos homenageando nossa mentora com o livro Amor como Solução, e o tema de hoje é extremamente interessante: renovação incessante. E é um tema que diz respeito a todos nós, né? Porque qual de nós aqui não está em renovação, ou pelo menos busca isso? Principalmente nós espíritas, a gente sabe qual é o caminho, o que não quer dizer que torne muito fácil, mas nós sabemos que nós precisamos fazer essa renovação. Então, eu julgo ser um tema que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida cotidiana, e acho que vai ser muito interessante a gente refletir um pouco sobre ele. A gente começa quando Joana nos diz o seguinte: ela fala que a vida, o mundo, o universo, está em constante mudança. Nada é permanente, nada está de um jeito que vai ficar para sempre. A gente pode ver isso no mundo, a gente pode ver isso na natureza, os ciclos da natureza são assim, e a gente vê isso em nós mesmos. Nós nascemos, passamos pela fase de bebezinho, crescemos, envelhecemos. Então, são ciclos que todos nós vamos ter que passar. E Joana nos fala logo no início do livro que nós viemos lá de trás, num aglutinado de moléculas, há quase 4 bilhões de anos atrás, quando começou a se formar aí o que nós seríamos hoje. De lá para cá, a gente veio evoluindo através do nosso espírito, e a gente sabe que, para que o nosso corpo,
que é um instrumento que nos foi facultado, funcione bem, a gente tem que ter cuidados com ele, a gente tem hábitos a desenvolver. E, da mesma maneira, a nossa mente, como a Laura falou muito bem, ela vai determinar, muitas vezes, muitos problemas em relação... Foi? Ela vai determinar muitos problemas em relação aos nossos corpos, ou não, ou saúde. André Luiz diz aqui que receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. O que isso quer dizer? Que a gente recebeu esse presente, mas que a gente tem que conseguir cuidar muito bem dele. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E por quê? É através do nosso corpo físico, esse instrumento que nos foi emprestado, que a gente vai se relacionar com o mundo, que a gente vai se relacionar com o outro, que a gente vai passar pelas provas que a gente precisa passar e por todas as experiências que nos estão reservadas. Então, a gente tem a responsabilidade de cuidar muito bem dele. Essa é a primeira coisa. Hoje, na era da informação, todo mundo sabe o que deve, o que pode, o que é mais saudável fazer para se manter bem. Basta ler em qualquer jornal, em qualquer revista, internet, não falta fontes de informação. E aí, realmente, a gente sabe o que fazer para estar bem. Mas Joana não fala só do nosso corpo, ela começa falando do nosso corpo. Mas ela quer nos falar principalmente da nossa renovação moral. E quando ela fala da nossa renovação moral, é importante que a gente lembre da caminhada evolutiva do homem, que já vem aí de longa data, e vale a pena a gente olhar como é que ela se processa. Os embriões dos nossos sentimentos são os instintos. Nas nossas origens, nós tivemos basicamente os instintos. O homem tem basicamente os instintos. Um pouco mais avançado, ele já tem as sensações, boas e ruins. E, aqui, mais ou menos onde nós nos encontramos hoje, nós já evoluímos para os sentimentos, para as emoções. E qual é o nosso destino final? Qual é a nossa meta? A gente sabe que o progresso intelectual tem acontecido e numa velocidade absurda. O grande, porém, é que o progresso moral não tem acontecido na mesma velocidade. E, muitas vezes, o próprio progresso intelectual dificulta isso por gerar vaidade, por gerar orgulho, e aí a gente se atrasa um pouco mais. Porque vale lembrar que esse progresso intelectual, através da razão, da educação, tem que nos levar justamente a saber discernir entre o que é o bom, o que não é bom para a gente, o bem, o mal, e desenvolver o nosso livre-arbítrio para tomar decisões ajustadas, acertadas e que nos levem a evoluir. O nosso objetivo final é o amor incondicional. Esse é o nosso progresso moral. É claro que a gente já sente o amor, já vive o sentimento do amor, mas esse amor, que é a nossa meta final, é aquele amor incondicional. É o amor que a gente vai ter por todas as criaturas do mundo, que não vai ter mais desigualdade, que a gente não vai olhar só para a nossa família, para os nossos amigos, que a gente vai ter um olhar muito mais amplo. Esse é o amor que a gente, um dia, vai chegar lá, quando a gente estiver chegando à perfeição. A gente sabe que é um caminho longo, mas a gente vai chegar lá. E é importante pensar também que, mesmo os nossos, vamos dizer assim, não vou dizer inimigos, mas a gente hoje vê muita coisa ruim acontecer e fala, esse mundo está assim, está terrível, mas, na realidade, a gente tem que ter em mente que, mesmo pessoas que estão num estágio ainda um pouco mais atrasados, os assassinos, os terroristas, a gente vê barbáries que têm sido feitas aí. A gente tem que ter em mente que eles estão na estrada como nós. Nós estamos um pouco à frente, mas todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós vamos chegar lá. É meio difícil pensar nisso, né? Mas essa é a verdade. Deus é infinitamente bom e não dá chance para uns e não dá para outros. Agora, o que vai acontecer é que o tempo e a maneira que cada um vai chegar lá é escolha nossa. E, por falar nisso,
o Espiritismo nos diz essa máxima aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Quando a gente pensa na doutrina espírita, muitas vezes a gente pensa que a reencarnação, que a comunicação com outro plano é o mais importante. Na verdade, não é. O alvo da doutrina espírita é nos ensinar como fazer a nossa transformação para melhor, para a gente evoluir. Agora, para a gente fazer isso, a gente precisa se instruir, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, porque, através do intelecto, a gente vai entender qual é o caminho e, aí sim, escolher segui-lo ou não. Então, quando a Iracy fala aqui dos cursos da casa, de estudar na casa, dentro da casa espírita, que faz toda a diferença, é verdade. Porque uma coisa é ler um livro, outra coisa é a gente discutir, esmiuçar, entender o que realmente está ali. Muitas vezes as mensagens não são tão simples de entender à primeira vista. Então, aí a gente tem a oportunidade de entender a fundo. Isso é a fé raciocinada. Essa é a diferença que a doutrina espírita traz. A gente vai ter a oportunidade de fazer essa mudança, essa renovação de uma maneira consciente, de uma maneira raciocinada. Como dizia Kardec, se alguma coisa fugir à sua razão, se você duvidar, conteste, procure saber, procure avaliar. Ou seja, aqui não é aquela coisa, você tem que acreditar nisso. Aqui vai ser o quê? Vamos entender por que é assim? Vamos raciocinar? Então, está na mão de cada um. Não tem ninguém aqui, como pode-se dizer assim, nos fazendo seguir uma coisa em que a gente não acredita. Essa é uma diferença fundamental da doutrina espírita. Opa. Não, é esse. Tem, mas é esse mesmo. Opa. Está aqui. Bem, agora, é fácil fazer isso, gente? É fácil fazer essa transformação, essa renovação? Como é que é o nosso dia a dia? A gente é bombardeado por pessoas, por situações, por notícias que não nos favorecem nada a nossa renovação. Então, muitas vezes, pessoas invejosas, pessoas raivosas, um alto nível de disputa, competitividade, em todos os ambientes em que a gente se movimenta. E, infelizmente, muitas vezes, dentro desses ambientes, nós somos levados. E quando a gente vê, a gente já entrou naquele turbilhão, e se há uma desavença entre um grupo e outro, você acaba, sem querer, ficando de um lado, e aí você, daqui a pouco, já está competindo com o grupo de lá. E aonde isso vai nos levar? A uma renovação? E é assim. Quando a gente vê as notícias na TV, a ideia é de que está tudo muito ruim. A crise, o mundo não tem jeito, como é que pode? Se a gente entrar nessa sintonia, a gente vai entrar naquele processo que a Laura comentou ainda agora. O que a gente vai atrair para perto da gente? Mais pessoas do tá ruim, vai piorar, não vai dar certo, vai ficar pior. E, principalmente, a gente vai atrair outras companhias espirituais que também não vão nos favorecer nada. E aí, quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para a nossa renovação? Quando a gente começa a tentar, pelo menos tentar, fugir dessa sintonia, disso que muitas vezes nos arrasta para dentro das situações em que a gente, nos meios em que a gente está colocado, a gente está começando, a gente está dando o primeiro passo para se transformar e para se renovar. Tipo assim, vou ficar fora disso? Me inclui fora dessa, como a gente fala? Deixa eu ficar do lado de fora? Porque isso ocorre, vai ocorrer sempre, vai ter em todos os ambientes. Mais uma vez, é uma questão de escolha. Então, as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia vão determinar como é que vai ser o nosso amanhã. Porque a gente tem a oportunidade de fazer, nessa vida, muito para diminuir nossas provas lá para frente. A gente pode também deixar para a próxima. A gente vê muita gente falando isso. Deixo para a próxima. Né? Se eu faço tudo que eu tenho vontade, eu deixo para a próxima. Vai ter um preço a pagar, né? Será que não vale a pena a gente investir nessa, que é o que a gente tem nesse momento nas mãos,
para fazer o máximo, para caminhar o máximo, para se renovar, para se transformar, para as próximas serem mais leves, mais suaves, atenuar, porque é isso que acontece. Acho que vale a reflexão, porque isso tudo aqui vai acontecer sempre. É o ambiente em que a gente se movimenta. Mas é aquilo, a gente pode estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a pequena diferença. E aí a gente traz aqui um pensamento também muito sábio. Acho que tinha uma outra antes. Não, essa. De Hermance Dufour, que nos diz o seguinte sobre esse processo de reforma íntima. Eu peguei aqui vários pensadores, vários espíritos iluminados que nos trazem justamente um pouco sobre esse tema. É um tema riquíssimo, como eu falei no início, então tem muita coisa interessante. E Hermance nos fala: o processo de reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça para que alcance bons frutos. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão e amor nas relações humanas. Só isso, é coisa fácil, né? Coisa pouca, né? É o caminho das pedras. Mas a gente vai passar por esse caminho devagarinho, porque a gente sabe que não dá para dar saltos. A gente vai devagarinho, devagarinho, crescendo, melhorando, evoluindo. A gente não pode ter a expectativa de fazer tudo de uma vez só. A gente vai falar mais um pouquinho disso aí para frente. E qual é um excelente caminho para a gente conseguir fazer essa reforma íntima, essa renovação, já que ela é desafiadora? Se conhecendo. Não tem outro jeito. A gente só vai conseguir se melhorar quando a gente souber o que é que a gente tem que melhorar. Quem sou eu? Quais são minhas tendências? Quais são as mais tendências que a gente tem que modificar? E isso é uma sabedoria da antiguidade. Essa foto aí é do Templo de Apolo, lá na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo. E o oráculo de Delfos, aliás, esse é o oráculo de Delfos que fica no Templo de Apolo. O oráculo de Delfos era um lugar muito interessante, onde os nobres da época iam meio que se consultar com as pitonisas. Não sei se todo mundo já ouviu falar nas pitonisas. Eram as sábias. Então, eles iam tirar suas dúvidas, o que eu faço da minha vida. Vamos fazer uma analogia para hoje em dia, seriam como as cartomantes de hoje. Já vou na cartomante, só para fazer uma analogia. Então, eles iam lá para procurar saber do futuro. E elas eram conhecidas por terem muita sabedoria. No entanto, na porta, numa das paredes da porta desse oráculo, tinha escrito o seguinte: conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses. E o pessoal não entendeu. Desde aquela época. Não adianta ir na pitonisa, não adianta ir na cartomante, a resposta está dentro. É para dentro que a gente tem que olhar. Não é a pitonisa que vai dizer, olha, você tem que melhorar nisso, você tem isso de bom, você não tem uma má tendência assim, assado. Está em nós. A gente é que vai ter que identificar. E Santo Agostinho sempre foi fã de Sócrates, de Platão, era um estudioso desses filósofos. Atribuem essa frase a Sócrates, é atribuída a ele. E Santo Agostinho, mais tarde, seguiu aí, vamos dizer, à risca esse ensinamento, ele corroborou esse ensinamento, porque ele dizia o seguinte, e está no Evangelho. Ele diz que todos os dias à noite, no final do dia, ele fazia uma reflexão e se perguntava: como é que foi esse dia hoje? Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito? Eu ofendi alguém? Alguém tem alguma razão para não estar bem comigo, estar magoado comigo? E, principalmente, com que intenção eu fiz isso? Isso é muito importante. Qual é a intenção? Quando eu fiz aquilo, qual era a minha intenção naquele momento? E aí a gente pensa assim, nossa, mas é desafiador, né? Porque a gente tem que se julgar. E nós sabemos também que julgar o outro é facílimo, né? Apontar o dedo é fácil.
Quando a gente olha para a gente, muitas vezes nós somos mais benevolentes, mais complacentes, entende, compreende. Então, na sua sabedoria, Santo Agostinho dizia o seguinte: como saber se eu fiz bem ou mal? E ele deu a seguinte pista: você se pergunte se tivessem feito com você, como você avaliaria a pessoa que fez o que você está avaliando? Porque se você avaliar mal a outra pessoa, você também não foi muito bem. Porque Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Então, o que é melhor crivo do que esse? Se me fizessem, eu ia gostar? Eu acredito que isso seja útil para todos os momentos da nossa vida em que a gente está em dúvida aí quanto a qualquer tipo de decisão ou alguma coisa que a gente tenha feito. Então, na sabedoria de Santo Agostinho, ele nos diz, para mudar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, entender o que a gente precisa mudar e reconhecer também o que a gente tem de bom, reconhecer os nossos talentos, o que nós temos de força para nos ajudar nesse processo, porque não tem só coisa ruim, obviamente. E Hamed nos diz, só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. E Santo Agostinho, mais uma vez, nos diz, conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, a gente está vendo aqui, nós já trouxemos Joana, nós já falamos de André Luiz, nós já falamos de Santo Agostinho, nós já falamos de Hamed, e a mensagem é sempre a mesma. A gente precisa se instruir, mas a gente precisa se conhecer, para, com a instrução que a gente obtiver, a gente começar ou continuar essa mudança. E Paulo, que foi mais um exemplo de renovação e de transformação, nos traz essa linda frase de sabedoria. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse ainda faço. A humildade dele a falar disso, a mostrar o seu dilema, a sua dificuldade, não é a dificuldade de todos nós? Porque o dilema é o seguinte, chega um momento na vida, principalmente nós espíritas, que a gente sabe assim, eu já não sou o que era, mas eu também não sou ainda o que eu quero ser. Então, quem eu sou? Aquela pergunta capciosa, eu sou bom, eu sou mal, eu sou mais ou menos, de que lado eu estou? E aí corre-se o risco de entrar na... Joana fala disso, e Irmã Sidufo fala disso também, de entrar na angústia da perfeição. Eu tenho que ser perfeito. Mas lembra o que Santo Agostinho disse ainda agora? Aceita-te. A gente não vai chegar à perfeição nessa vida, nem na outra. Mas a gente pode caminhar, apressar ou adiar esse processo. O que a gente pretende? Errar, a gente vai errar sempre. Mas não busquem a perfeição, não vamos procurar buscar a perfeição, porque não é por aí. A gente vai errar muito ainda, mas a gente vai ter que aceitar e recomeçar. E Joana nos dá 3 pistas. Primeiro, reconhecer nossas imperfeições sem se recriminar, sem se culpar. Quando a gente entra na culpa, a gente paralisa. Ou seja, a gente não faz nada, fica lá, eu sou culpado. Resolve o quê? Agora, se a gente reconhecer que é capaz de superar as imperfeições, a gente parte para a ação. Agora, tem um pequeno detalhe também, porque a coisa não é tão fácil assim. O terceiro passo que ela nos fala é para a gente não se iludir a respeito de que já chegamos lá. Eu estou fazendo um trabalho voluntário. Já estou fazendo demais. Já sou uma virtuosa. Não tem isso, gente. Já estou fazendo demais. Eu colaboro para aquela instituição, eu faço um trabalho de caridade.
Então, Joana é demais mesmo, né? Então, ela nos fala isso. Não se iludam que vocês já são capazes ou já chegaram num lugar que vocês ainda estão muito longe de chegar. Ela pensa em tudo, né? E a gente também tem que pensar. E ela fala ainda que é transformar o homem velho no homem novo. É procurar mudar as nossas atitudes que nós julguemos erradas pelas atitudes corretas. É fazer o melhor que nós formos capazes, sempre pensando no bem maior. O que é pensar no bem maior? Não é pensar só na gente, nas pessoas mais próximas, é pensar no bem como um todo, pensar no bem da humanidade, de todas as pessoas. Não é para lá que a gente vai caminhar quando formos espíritos perfeitos? A gente pode começar a treinar, né? E se perguntar todos os dias, eu fui o melhor que pude hoje? Eu fiz o meu melhor? Agora, uma coisa importante. Se eu não fiz o meu melhor hoje, amanhã eu posso fazer. Se eu fiz, muito bom. Estou no caminho, estou conseguindo. Muito bom. É assim, gente. É acerto e erro. Esse é o processo da renovação. Ela nos fala ainda de ter uma postura de aprendiz. O que é a postura de aprendiz? Como é que é a criança, gente? A criança está sempre aberta a tudo. Ela quer aprender, ela é curiosa, ela quer ouvir, ela critica, ela julga a criança. A criança julga alguém? Ela está totalmente aberta. Então, se a gente conseguisse ter um pouco a postura da criança, com aquele interesse e sem julgamentos, a gente se beneficiaria muito. A observação de si mesmo, sem julgamentos, se observar, perceber como é que foi e seguir em frente. Aceitação da sombra. Por que a aceitação da sombra? Para a gente não projetar no outro aquilo que a gente não quer ver na gente. A gente não tem só coisas boas. A gente tem coisas a trabalhar e é importante que a gente entenda que essas coisas estão lá em nós para que a gente tenha sobre o nosso olhar. O pior inimigo é aquele que a gente desconhece, né? Então, é fundamental que a gente procure nos conhecer por inteiro. Então, mais uma vez, a gente está falando o quê? Da importância do autoconhecimento, do lado bom e do lado não tão bom. Oração e vigilância. Esses daí são os instrumentos mais simples e poderosos ao mesmo tempo. Quando a gente ora, a gente se conecta, a gente entra em outra sintonia, a gente se conecta com o alto. A vigilância tem a ver com vigiar e orar, e tem a ver com vigiar o pensamento, que vai impactar em todos os planos da nossa vida. Auto-perdão e auto-amor, se perdoar, ser amoroso e gentil consigo próprio. Trabalho, 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 trabalho. Tolerância com a gente e com o próximo. Porque cada um tem o seu tempo. Nem todo mundo está no mesmo momento que nós. E muitas vezes a gente começa a estudar, começa a fazer curso, a gente começa a se empolgar e a gente quer, vamos dizer assim, contaminar de um modo positivo todo mundo à volta. Só que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Não adianta forçar a barra. Senão, além de ficarmos chatos, a gente ainda afasta as pessoas. E não adianta, isso é um processo muito individual de cada um. Agora, a gente pode, sim, através da nossa conduta, inspirar, servir de exemplo. Mais do que isso, não dá para fazer. E a caridade? A caridade, que é o amor e ação, é quando a gente exercita mais do que nunca a lei do amor e que a gente sabe que é o que vai nos levar a passos largos rumo a uma vida melhor, a uma vida mais plena e a evolução. E Jung nos traz, até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Lindo, né? Isso aí tem a ver com o seguinte: não basta a gente só não fazer o mal. A gente tem que fazer o bem também. O não fazer o mal é o mínimo. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, com o nível de consciência que a gente tem, a gente já faz de tudo para não fazer o mal.
mas naquelas reflexões de Santo Agostinho, ele perguntava: será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Que muitas vezes a gente só não faz o mal. Mas a renovação não vem só quando a gente não faz o mal. A renovação, a transformação vem quando a gente começa a agir proativamente para fazer o bem, construir novos valores, construir um pensamento diferente, mudar nossas atitudes, mudar nossos sentimentos, que aí a gente vai conseguir realmente acender essa luz aí. E, mais uma vez, sem anular as coisas não tão boas que a gente tem em nós. A nossa felicidade é gradativa, é um processo de aperfeiçoamento constante, não é desse mundo ainda, e é passinho atrás de passinho. Alguns desses passos para acender essa luz estão aqui também. Vigiar os pensamentos deprimentes e negativos, lembrando que cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Aquilo que a gente pensa afeta o nosso corpo, se manifesta na nossa realidade, cria nossas sintonias. O poder do pensamento vai muito mais longe do que a gente possa imaginar. Isso daí não é autoajuda, não é pensamento positivo, é realidade. A física quântica mostra isso, a ciência já começa a observar isso. Então, a gente tem que cuidar muito, tem que vigiar muito. O tal do vigiar e orar é muito importante no nosso dia a dia, ainda mais nesse mundo aí que a gente está vivendo, com tantos estímulos que podem nos levar para uma sintonia negativa. Direcionar a atenção para coisas positivas, oração, leituras, conversas edificantes. A Laura até comentou isso, né? Tem pessoas que muitas vezes são meio que uma nuvem negra, né? A gente, aí, tá tudo bem, não. Aí começa. Aí lá vai. Ih, lá vem a fileira de queixas, reclamações. Ah, eu estou mal, não sei o quê, a crise, isso, o emprego, a filha, o marido. Aí não tem fim. E a gente tem que focar justamente no oposto. Uma outra coisa, a maledicência, né, que é outra tendência que a gente precisa muito dominar. Quando a gente fala mal de uma pessoa, a gente está se ligando a ela. Você não gosta da pessoa? Então fala mal dela que você vai ficar bem ligado a ela. Quanto mais mal você fala, mais você se liga a ela. Entra na sintonia dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, de fato. Medite. É fundamental ter aqueles momentos no dia que você pare para se centrar, para se acalmar, refletir sobre alguma questão, ou simplesmente respirar. Não precisa ser muito tempo, mas é muito importante que, durante o dia, tenha o seu momento. Um momento para você se conectar com o alto, se tranquilizar. Quando isso se transformar num hábito, vocês vão perceber o quanto isso traz paz, tranquilidade e reforça a nossa capacidade de fazer essa transformação. E o Evangelho, que nos traz um manancial de informações, é o nosso roteiro, né? Então, se a gente quiser saber qual é a melhor maneira de proceder, a gente tem um roteiro nas mãos. É só a gente ter ele sempre ali à mão. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, por um dia e que está com alguma angústia, aí abre o Evangelho ali a esmo. Deixa eu abrir aqui. Nossa, é impressionante, né? Vem a resposta certinho. Se inspira, se conecta. Não é que vem a resposta? É por aí. Vamos usar esse instrumento, então, né? E procurar encontrar qual é o real sentido da sua vida. Refletir também sobre isso. Qual é o meu dom? Porque a gente tem responsabilidade também sobre os dons que Deus nos deu. Eu estou desenvolvendo tudo que eu trouxe, tudo que me foi dado em termos de potencialidade divina? Sim, porque como os filhos de Deus, nós temos todas as potencialidades que Ele tem. Só que cada um traz, pelas suas vivências, pelas suas experiências, alguns dons que têm que ser usados e maximizados e oferecidos ao mundo. O propósito dos nossos dons, dos nossos talentos, é a gente identificá-los no nosso processo de autoconhecimento e perceber como a gente pode fazer de melhor para impactar o mundo. E relembrando que, quando a gente se melhora, quando a gente cresce,
a gente está colaborando para o mundo. Cada indivíduo que melhora a sua maneira de pensar, que caminha alguns passos, pode parecer um grãozinho, mas é esse grãozinho que vai fazer a diferença. Porque quando a maioria dos homens tiverem feito esse processo, aí o mundo vai mudar. Então, que a gente tenha que fazer a nossa parte. E se perguntar também constantemente, o que eu quero para mim? Será que este realmente é o meu melhor caminho? O que eu preciso modificar na minha vida? Em que eu estou melhorando? E reconhecer cada pequena vitória quando a gente fizer e se perdoar quando não conseguir. E, no mais, é recomeçar, recomeçar, recomeçar. Eu trabalho com desenvolvimento humano. E o processo de mudança é uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano. Porque nos obriga a sair da zona de conforto. E o nome já diz, é uma zona de conforto, confortável. A gente quer ficar ali. É o conhecido, é o bom, é a maneira que a gente já está acostumado a fazer as coisas. Um exemplo disso é aquela pessoa que está em dieta há um tempão, aí vai a um churrasco, como se diz, mete o pé na jaca. Pronto, meteu o pé na jaca no domingo, só retomar no dia seguinte. Não, mas tem gente que, já que eu meti o pé na jaca, agora eu já vou meter os 2 pés. Acabou a dieta, não dá, não rola. Não é assim. Meteu o pé na jaca num dia, amanhã eu recomeço e retomo a dieta. É simples assim. Não precisa se torturar porque comeu doce, porque caiu no churrasco, é só recomeçar. Acho que é um exemplo que ilustra bem aí do que eu estou falando. E já finalizando, o caminho é longo, com certeza, mas nós somos privilegiados por termos acesso a todo esse conhecimento que a gente está tendo. Nós temos que ter essa consciência de que realmente nós somos muito privilegiados por essa oportunidade. E aquilo que eu falei ainda há pouco, que a nossa transformação realmente sirva de exemplo aí para os outros, que é o que a gente pode fazer, é como a gente pode impactar o mundo. E, fundamental, reconhecer tudo que a gente já tem. Sermos gratos por tudo que a gente já tem. Porque, muitas vezes, a gente só olha o que falta, a gente não olha as pequenas coisas, os pequenos passos que a gente já deu e tudo que a gente já conquistou. E, relembrando, se a gente tem a meta de se renovar, tem que ser pequenos passos. Não adianta pensar que de hoje para amanhã a gente vai conseguir fazer uma coisa enorme. Você quer parar de falar mal de alguém? Tá, hoje eu vou parar de falar, não vou falar mal daquela pessoa. Não adianta falar, eu nunca mais vou falar mal daquela pessoa. É assim. No primeiro dia, talvez você ainda fale mal 1 ou 2 vezes. No dia seguinte, já melhora um pouquinho. É assim que se dá o nosso progresso. A lei do progresso diz isso. A gente progride sempre, mas é passo a passo. E a mensagem final de Joana, a homenageada, nos diz o seguinte: vive de tal forma que deixe pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Joana nos fala muito em fazer brilhar a nossa luz, porque quando a gente fizer brilhar a nossa luz no mundo, realmente a gente vai conseguir impactar o mundo. E que a gente possa pedir todos os dias a Jesus e a Joana que nos inspirem na busca dessas oportunidades de renovação e transformação, para que a gente consiga realmente acender a nossa luz. E agora, só para terminar, bem rapidinho, eu gostaria de convidar a todos para fecharem os olhos, para a gente fazer uma pequena oração para nos ajudar nesse processo. Mestre excelso, venerando guia, instrutor meu, infunda em mim teus eflúvios protetores. Receba neste ato de consagração todo o meu desejo intenso de ser teu discípulo sincero. Instrua-me, perdoa as minhas faltas e vela para que todos os meus atos se conformem sempre nas tuas instruções sagradas, que eu possa merecer a tua bênção e o teu amor. Graças a Deus, muita paz a todos. Obrigada.